olha isso aqui, isso aqui. Agora, olha isso aqui. Todos os dias eu recebo diversas mensagens de psicólogos e terapeutas me perguntando por qual motivo elas não conseguem encher as suas agendas. Então, vamos lá. A primeira coisa tem a ver com a autoestima do profissional. Quando o profissional tem insegurança do resultado que ele oferece para o cliente, ele tem muita dificuldade de se posicionar. E sabe, psicólogos e terapeutas investem muito, mas muito nas suas carreiras. E porque eles acham que o resultado é subjetivo, eles estão sempre na dúvida e com isso não se posicionam com o cliente da maneira que deveria. Apesar de ser subjetivo, comportamento humano pode ser prático e claro, e você precisa aprender isso. Isso só é possível quando você começa a trabalhar com intervenção e solução no inconsciente. Enquanto você estiver usando o método convencional, que acessa só a superfície e que não tem estratégia para desenvolver um comportamento diário com base nos traumas que foram estabelecidos no ventre ou aquilo que os seus pais e avós não curaram e estão em você. Enquanto você não for nessa profundidade, os seus resultados serão superficiais e você vai estar sempre com a autoestima baixa, ou seja, inseguro. Outro ponto fundamental é você saber que o seu cliente precisa de uma estratégia clara de tratamento. Antigamente fazia sentido esses processos terapêuticos longos, onde a pessoa ficava desabafando e falando dos sentimentos dela. Isso era muito prático e trazia muita solução no período onde as pessoas não podiam falar de si, não tinham liberdade para falar sobre relacionamentos, sobre sentimentos, não tinham intimidade para compartilhar as suas próprias necessidades. Hoje não. Hoje todo mundo fala de tudo. Hoje você abre o Google e vê informações sobre tudo. É um tempo completamente diferente. Hoje as pessoas não precisam falar tanto de si. Elas precisam aprender muito mais sobre si. Elas precisam aprender como elas funcionam e como o padrão inconsciente de comportamento que ela tem e que repete em todas as áreas da vida dela foi estabelecido. Já está claro para você que esse padrão foi estabelecido quando ela estava dentro do útero da mãe dela? A primeira relação foi com a mãe, durante 9 meses sendo guardado, sustentado, protegido, alimentado, nutrido, numa relação totalmente passiva e dependente. É esse padrão que ela repete nas relações aqui fora. Você precisa de uma estratégia clara, de início, meio e fim, para ajudar ela a parar de repetir fora da barriga da mãe dela o que ela aprendeu dentro da barriga. E o terceiro ponto fundamental é: a direção é sua, o controle é seu, o caminho estabelecido, a informação de mudança de comportamento, quem precisa dar para o cliente é você. Se você está com a autoestima baixa, se você não tem um processo bem estabelecido, negociado e acordado de desempenho com o seu cliente, naturalmente você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Você vai sempre entregar para aquele cliente o que ele quer e não o que ele precisa. Quando você entrega para um cliente o que ele quer e não o que ele precisa, ele perde a confiança em você. Ele não respeita a sua autoridade. E aí ele se comporta com você sem propósito nenhum de mudança. E aí você vira mais uma pessoa para ele, que ele desabafa, ele conversa, mas que não traz resultados efetivos. Então vamos combinar? Você precisa de 3 mudanças rápidas. Você precisa definir uma estratégia clara de início, meio e fim de tratamento e cumprir isso. Você precisa se posicionar entregando para o seu cliente o que ele precisa e não o que ele quer. No preço que você vai cobrar, é melhor você cobrar antecipado e um preço justo e equilibrado para pagar as despesas do investimento que você já fez. Assim, você vai se respeitar mais. E com isso, consequentemente, o seu cliente também. Um vai comentar com o outro e eles vão ter um desejo profundo de também estar com você. Como você vai liberar o seu cliente antes, então sua agenda vai estar sempre cheia
mas num movimento constante de resultado. E se você tem interesse de aprender um pouco mais como fazer o seu cliente se responsabilizar para gerar mais resultados para ele e, consequentemente, para você, clique no link da descrição e entre para a lista de espera, que logo, logo nós teremos mais uma turma para formação. Curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Assim seguimos juntos.